Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. O webinar de hoje intitula-se Caderno a Caderno se faz Educação Financeira. Eu tentaria desmontar, só por breves instantes, este título e passaria a chamar-lhe Caderno a Caderno também se faz Educação Financeira. E o objetivo desta desmontagem prende-se com a necessidade de contextualizar esta iniciativa à luz daquilo que é um projeto mais amplo, mais abrangente, que temos vindo a desenvolver desde 2011, a altura em que foi lançado o Plano Nacional de Formação Financeira, que é da autoria dos supervisores financeiros, o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões, e é um plano que está, previsto para e que pretende ser para a população em geral, portanto, um plano de formação para toda a população portuguesa, sendo que o público escolar é considerado um público prioritário para os supervisores. E eu, fundamentalmente, na convicção de que, apoiando a educação financeira junto dos mais novos, se podem criar condições para que estes, no futuro, tenham, de facto, possam exercer a cidadania financeira de forma responsável. Com o objetivo de trabalhar a educação financeira nas escolas, logo em 2011, o Ministério da Educação celebrou um protocolo com os supervisores financeiros, onde se define uma estratégia de intervenção no sistema educativo e são definidas um conjunto de etapas fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho, sendo que as mais importantes são a elaboração de um referencial de educação financeira, do qual constam conteúdos considerados essenciais e pertinentes a trabalhar com professores e alunos, a formação de professores, que é também uma iniciativa fundamental no apoio à implementação deste referencial, e a elaboração de materiais para os diferentes níveis de educação e ensino. E o webinar é justamente para falarmos dos materiais pedagógico-didáticos que concebemos. E, portanto, voltando à designação inicial, Caderno a Caderno se faz Educação Financeira, convidamos para participar neste webinar, ou para dar corpo a este webinar, sendo que eles são os protagonistas principais, a doutora Maria da Conceição Vicente e o doutor João Manuel Ribeiro, que são autores dos cadernos, autores e editores, sendo que o doutor João é editor e também autor destes mesmos cadernos. Desde já agradeço a disponibilidade que mostraram desde a primeira hora para estar connosco e porque nós entendemos que, melhor do que ninguém, os autores podem falar desses mesmos cadernos de educação financeira. Bom, uma nota breve sobre cada um deles. A doutora Maria da Conceição Vicente é licenciada em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, exerceu funções docentes como professora de francês e de português no segundo e terceiro ciclos do ensino básico, tendo estado durante vários anos também ligada à formação de professores, ao trabalho relacionado com a biblioteca escolar e é autora de livros que apoiam a lecionação destas duas disciplinas, o português e o francês, para o segundo e terceiro ciclos. Português para o segundo e terceiro ciclo. Presentemente, para além da escrita, já que é autora de vários livros de literatura juvenil e infantil, para além da escrita, dedica-se também a atividades de promoção da leitura e à dinamização de oficinas de leitura e de escrita realizadas em escolas e em bibliotecas. Participou em várias antologias e publicou mais de uma dezena de livros e é autora de 2 livros que integram a literatura financeira da editora 30 por uma linha, que são Do Querer ao Ter, há muita coisa a fazer, e História de uma Formiga e da Cigarra que não foi na Cantiga.
O Dr. João Manuel Ribeiro é poeta, escritor, editor e investigador, doutor em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, mestre em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores pela mesma faculdade, enfim, e publicou mais de 3 dezenas de livros, 3 dezenas de livros de literatura infantil e juvenil, repartidos entre a poesia e a narrativa. O webinar, dizia eu no início, é para falar dos cadernos de educação financeira, portanto, os tais materiais pedagógicos que, por decisão conjunta da Direção-Geral da Educação e dos supervisores, se passaram a chamar cadernos de educação financeira. E como desde o início o objetivo foi construir cadernos para os diferentes níveis de educação e ensino, e começamos pelo primeiro ciclo, o primeiro é Caderno de Educação Financeira 1, também já está publicado o Caderno de Educação Financeira 2 para o segundo ciclo, e na calha, se é que posso já adiantar, está prevista também a elaboração ou a concepção do caderno para o terceiro ciclo. Bom, como é que chegamos ao editor, autor, autora? Digamos que há aqui uma feliz coincidência a vários níveis, mas temporal, basicamente, porque a edição destes 2 livros da autoria da doutora Maria da Conceição Vicente, que vos falava há pouco, foi em 2015, e é justamente em 2015 que o Ministério e os supervisores começam a pensar na elaboração dos materiais pedagógicos de apoio à implementação do referencial de educação financeira junto dos alunos e necessariamente com o apoio dos professores. E estávamos justamente confrontados nessa altura com a necessidade de encontrar uma equipa que pudesse responder a este desafio e pudesse fazê-lo de uma forma que se pretende de qualidade, com trabalho de qualidade. E penso que todos nós sabemos, não é fácil escrever para crianças, penso que eu não escrevo, mas presumo que seja muito mais difícil de escrever para crianças do que para adultos. Os livros tinham chegado até nós, os livros os livros de literacia financeira da editora 30 por uma linha. E, portanto, foi fácil chegar ao editor, foi fácil chegar aos autores, portanto, deu-se o encontro com a DGE, o convite para a elaboração do primeiro caderno, a parceria estabelece entre todos os intervenientes neste processo, e eu gostaria que o Dr. João nos desse um pouquinho mais de informação relativamente a este primeiro passo que antecede a elaboração do primeiro caderno de educação financeira, que, deixem que vos diga, foi feito num tempo recorde. Pois foi efetivamente uma feliz coincidência. Os livros saíram em 2015 e nós, apesar de sermos uma editora pequenina, gostamos de promover os nossos autores e, portanto, desenvolvemos um trabalho muito simples em envio de uma quantidade de exemplares para a comunicação social e para algumas entidades. Nós, quer eu como editor, quer a Maria da Conceição, desconhecíamos completamente este projeto, este plano de educação financeira. De qualquer modo, quando a Maria da Conceição nos apresentou estes textos para publicação, nós entendemos que, quer pela temática, quer pelas qualidades do texto, ele merecia ser publicado. Nós publicámos o livro, o primeiro do Querer ao Ter há muita conta a fazer, e o segundo, a história da formiga e da cigarra que não foi na cantiga, e, portanto, o envio no caso para os supervisores, para a Direção-Geral de Educação e para outras entidades, foi no sentido de promover este livro. Portanto, foi com alguma expectativa, algum espanto, alguma surpresa, que algum tempo depois nós recebemos o convite da Direção-Geral de Educação para uma conversa inicial, no sentido de verificar se havia ou não disponibilidade para isso. Claro que, como editor e como autor, ficamos contentes, porque é sempre uma forma bonita também de promover os nossos livros. Claro que da reunião nós percepcionamos que a tarefa ia ser muito complicada, sobretudo pelos limites temporais que nos eram impostos. De qualquer modo, sentimos-nos desafiados, até porque a temática era interessante. Nós somos pedagogos e, portanto, do ponto de vista educativo, educacional, interessava-nos, de certo modo, explorar
a temática e penso que foi um gosto. Convirá dizer que os cadernos não são uma edição da 30 por uma linha, portanto, os editores dos cadernos são os supervisores financeiros, a Direção-Geral de Educação e as associações. A 30 por uma linha assume aqui apenas um lugar de produção dos próprios cadernos. Isto quer dizer que fomos nós que escolhemos os autores, os ilustradores, os designers, portanto, aquele trabalho depois que dá visibilidade ao caderno foi desenvolvido pela 30 por uma linha e nós sentimos contentes, por um lado, e honrados pelo produto final. Doutora Maria da Conceição, as opções relativamente aos cadernos e concretamente em relação ao caderno. Os temas do referencial são incontornáveis, até pelo que eu acabei de dizer há pouco, porque estes cadernos têm justamente a missão de facilitar a apropriação do referencial por parte dos alunos nas escolas. E, portanto, os temas, no fundo, são os temas do referencial de educação financeira naquilo que diz respeito ao primeiro ciclo do ensino básico, porque o caderno de educação financeira 1 destina-se justamente a esse público. Mas depois há tudo o resto, há toda uma estrutura. Quer falar-nos de como é que tudo isto, enfim, se foi montando, desenhando? Sim. Portanto, como disse a doutora Rosália, os temas do referencial de educação financeira são incontornáveis e, portanto, foi-nos fornecida uma lista base com 5 temas pela Direção-Geral de Ensino, de acordo com os parceiros. E esses temas são, posso mostrar, os necessidades e desejos, despesas e rendimentos, poupança, risco e incerteza e meios de pagamento. Ora bem, estes eram os temas base aos quais não se pode fugir, como é óbvio, mas que, do nosso entender, não podiam ser apresentados isoladamente, desligados. Portanto, foi necessário fazer uma espécie de uma montagem dos temas, até porque estes temas depois sugerem ou deles decorrem muitos outros subtemas, vários subtemas, que foi necessário interligar de modo a dar uma estrutura coerente, não só ao caderno, mas a cada um dos módulos. De modo que eles aparecessem como uma espécie de uma cadeia alicerçante do tal comportamento financeiro saudável que se pretende. Ora bem, porque, por exemplo, dando exemplo, não é possível fazer uma poupança consciente e consistente se não tivermos a noção de como se faz um orçamento. Não é possível fazer um orçamento se não tivermos a consciência do que são despesas e do que são rendimentos e como eles se devem interrelacionar. E também não é possível fazer orçamentos e ter a consciência das despesas se não soubermos, por exemplo, distinguir entre necessidades e desejos e soubermos combater as compras por impulso. Por exemplo, portanto, os cadernos foram arquitetados o caderno foi arquitetado de maneira a dar uma visão global de tudo isto. De maneira que, decorrente desses 5 temas base, temos no caderno 5 módulos essenciais. Cada um deste módulo, que obedece a cada um dos títulos que enumerei, funciona depois, portanto, se relaciona com 3 secções diferentes, que eu passo já a explicar. Mas antes disso gostaria de dizer que o ambiente educativo onde se passa toda a ação, digamos assim, é a família Moedas. Portanto, tudo se passa em contexto familiar. A família Moedas é constituída pelo Tomás e a Clara, que são 2 meninos em idade escolar, do primeiro ciclo. A Clara, a irmã mais velha, o Tomás, o irmão mais novo, mais irreverente, mais traquina. Depois, os avós, os pais e um cão, como não pode deixar de ser na família, é sempre importante ter um cão que participa também das atividades financeiras do grupo familiar e que é o Patacas. A família Moedas, no início do caderno, apresenta-se. Cada um dos elementos diz uma quadra em que expõe, digamos assim, o seu traço financeiro, entre aspas, mais marcante. Pronto, é este o ambiente no qual decorrem as histórias. As histórias em si. A novidade do caderno está precisamente em iniciar cada um dos módulos por uma história, uma narrativa, um texto literário. Daí, se calhar, a grande novidade. Portanto, partir do texto literário para depois tentar tratar, para vincular os tais conteúdos e conceitos financeiros.
Ora bem, a ação das histórias, os protagonistas são a Clara e o Tomás e os outros elementos da família. E as ações decorrem de situações familiares muito comuns, como por exemplo o Tomás querer comprar um bem considerado supérfluo e insistir com os pais para que essa compra seja feita, os pais tentarem demovê-lo e mostrarem que isso não é razoável. Decorre, por exemplo, da questão da semanada ser gasta em muito pouco tempo e no final da semana já não haver dinheiro para os gastos que a semanada estava destinada. Portanto, centra-se um pouco na atividade dos dois miúdos, das duas crianças, mas também na atividade familiar, por exemplo, no diálogo que a família estabeleceu quando decidiu comprar um carro, por exemplo, que era uma despesa que implicava algumas restrições, algumas revisões orçamentais na família, alguns cortes em determinados extras. Portanto, também esses problemas surgem nas histórias. Destas cinco histórias decorrem depois as atividades, como estruturadas em 3 secções. Portanto, a seguir a cada uma das histórias, surgem 3 secções intituladas Também a brincar se aprende a pensar, A palavra certa põe-nos alerta e o saber não ocupa lugar. Ora, o que é que se faz nestas secções? No Também a brincar se aprende a pensar, há um conjunto de atividades de caráter lúdico, onde se tenta precisar e dar consistência aos conteúdos e conceitos que foram trabalhados nas histórias. E assim surgem exercícios com os quais os alunos estão familiarizados, porque aparecem noutros manuais, isto para que eles não se percam nos processos e se concentrem nos conteúdos. Aparecem, por exemplo, palavras cruzadas, sopas de letras, completamentos, ordenação, portanto, exercícios desse género. E aí se pretende dar consistência aos conceitos e clarificar algumas ideias. A palavra certa põe-nos alerta foi uma secção que a mim pessoalmente me é muito querida, porque nela se tenta relacionar a educação financeira com a língua portuguesa. A nossa língua oferece potencialidades enormes nesta área e portanto, achamos que era essencial explorar esta área. Daí que haja uma série de enigmas a decifrar, provérbios, expressões idiomáticas, polissemia, portanto, uma série de conceitos que poderão ser trabalhados na aula de língua portuguesa como conteúdos programáticos, e depois daqui a bocadinho já falaremos da interdisciplinaridade que é possível com estes cadernos, mas portanto agora gostaria de dizer que de facto esta secção se centra em aprendizagens financeiras, sim, mas muito também ligadas ao desenvolvimento das competências linguísticas dos alunos. Finalmente, o saber não ocupa lugar. É uma secção em que se pretende sistematizar os conhecimentos adquiridos em cada um dos módulos. Portanto, os destinatários do caderno são levados a redigir uma síntese conduzida, orientada, são levados a redigir uma síntese dos conhecimentos que se pretende veicular em cada um dos módulos. Finalmente, gostaria de chamar a atenção para a interdisciplinaridade que é possível com estes cadernos, e isso foi pensado desde o início. Isto para que os cadernos não surgissem como mais uma coisa a tratar nas escolas, mais uma disciplina, mais um peso na vida dos professores. Não queríamos de maneira nenhuma que isso fosse sentido assim, daí que é possível pegar nestes módulos e trabalhá-los em termos disciplinares e, portanto, em termos de interdisciplinaridade. Ou partindo da história em si, pode-se perfeitamente deixar para segundo plano as atividades, ou elas servirem apenas como base ao professor para desenvolver outros projetos, ou então pegando em cada um dos módulos e desenvolvendo um pequeno projeto de interdisciplinaridade. É claro que a matemática e o português serão disciplinas, por inerência dos conteúdos programáticos, disciplinas sempre presentes, mas é possível com facilidade, portanto, agregar outras disciplinas, outras áreas disciplinares. Eu posso chamar a atenção, por exemplo, na área da educação musical, por exemplo,
na página 20, há um poema, umas rimas, um poema feito com base na canção infantil da Loja do Mestre André, que toda a gente conhece, os meninos também conhecem, os destinatários do caderno. Portanto, com base nessa canção infantil, é feita uma outra letra, claro. Os alunos são convidados a completar, a seguir o exercício, a desenvolver e, portanto, a prolongar o poema, que depois é possível ser cantado e musicado na área da educação musical. Isto é um simples exemplo, porque relativamente à matemática, ao português ou outras disciplinas, à língua estrangeira, há outras pontas que podem ser pegadas e transformá-las em pequenos projetos de interdisciplinaridade. Isto no que respeita ao caderno 1. Passamos ao caderno 2. O caderno 2, Caderno de Educação Financeira 2, tem os mesmos temas base. Isto porque também é preciso pensar que, às vezes, os alunos iniciam a sua educação financeira apenas no segundo ciclo. Portanto, é necessário que eles tomem contacto com estas bases, digamos assim. Portanto, os temas são os mesmos, só que a maneira de serem tratados não é a mesma. Porquê? Porque transfere-se o ambiente educativo da família para o grupo, isto para, digamos, dar satisfação às características sociopsicológicas dos alunos desta fase, que são muito mais motivados pelo grupo do que propriamente pela família também, mas essencialmente pelo grupo, embora a família esteja sempre presente, como, digamos, como pano de fundo e como elemento agregador e digamos, apoiante nas opções que o grupo irá tomar. A família aparece também, mas a ação decorre em grupo. Decorre em grupo, por isso, os protagonistas passam a ser os alunos de um clube escolar intitulado o Tesouro. É claro que não situámos isto no grupo turma, nem por razões óbvias, quer de ilustração, porque uma turma tem 20 e muitos alunos, até pelas próprias histórias, porque as tornariam um bocado mais dispersas, e elas querem-se concisas e muito concentradas. Optámos então por centrar a ação no grupo. Grupo esse, ou atividades essas que depois também poderão ser alargadas à turma ou à escola, se o professor assim o entender. Assim, o grupo do Clube do Tesouro passa a ser uma espécie de personagem coletiva que vai desenvolver uma série de ações ao longo do caderno. E aqui o caderno, digamos que é mais coeso, digamos assim. Porquê? Porque, no fundo, as 5 histórias são praticamente capítulos de uma história total e mais abrangente, em que se pretendem contar todos os passos que o grupo faz para conseguir angariar dinheiro, para realizar uma viagem de estudo ao Museu do Dinheiro, à Exposição dos Seguros e à Bolsa de Valores de Lisboa, visitas de estudo essa a realizar no final do ano, e durante o ano eles vão realizar uma série de atividades destinadas a obter dinheiro para a viagem, sem ter necessidade de pedir muito dinheiro aos pais, que é esse o objetivo fundamental. Daí que depois cada um dos 5 módulos, que são também, o Caderno de Educação Financeira 2, terá também as necessidades e desejos, como tema 1, módulo 2, despesas e rendimentos, 3, a poupança, 4, risco e incerteza, e 5, os meios de pagamento. Cada um destes módulos é, digamos, um subcapítulo da história global, que é a visita ao Museu do Dinheiro, à Exposição dos Seguros e à Bolsa de Valores. De modo que isto implica uma forma de trabalhar diferente. Porquê? Porque de cada uma das histórias decorrem na mesma 3 secções. Só que essas secções apresentam algumas diferenças. A primeira, que se chama Para Começo de Conversa,
E aqui há algumas semelhanças com o primeiro caderno, porque consiste também na consolidação de conhecimentos e na apreensão dos conteúdos que foram vinculados nas histórias. Mas depois, a segunda secção intitula-se O Clube do Tesouro em Ação. E aqui os alunos são convidados mesmo, o grupo do clube é convidado mesmo a agir num pequeno projeto, num mini projeto, se quiserem, em que eles vão ter que fazer, por exemplo, o orçamento da viagem, num dos capítulos, em que vão, por exemplo, fazer um cartaz para apelo à poupança, que será fixado e trabalhado depois na escola, vão fazer um desdobrável com as vantagens, falando sobre as vantagens dos seguros para entregar aos encarregados de educação, isto é, do grande projeto global que é a visita de estudo e a visita de estudo no final do ano, daí decorrem 5 mini-projetos que se vão tratando ao longo do ano. Ora bem, isto implica, como se está a ver, uma forma de trabalhar diferente. Enquanto o caderno do primeiro ciclo estava pensado para um trabalho mais individual e às vezes até mais autónomo, aqui ele está pensado para ser trabalhado em grupo e em trabalho de projeto de preferência. Finalmente, a terceira secção intitula-se desculpem lá, o Clube do Tesouro em Ação, para começo de conversa, e o Eureka Jornal de Parede. Portanto, a síntese dos conhecimentos é feita num jornal de parede que o clube organiza e afixa, e nesse jornal de parede, em forma de alertas, conselhos, informações e até algumas curiosidades, se dá a conhecer à escola e aos restantes elementos da comunidade escolar os conteúdos tratados pelo clube. No fundo é, digamos, uma síntese, mas uma síntese partilhada, quer dizer, já não ficará só para a turma, mas pode ser divulgada a nível de escola. Portanto, como veem, o caderno está preparado para ser trabalhado de uma maneira muito abrangente. E agora, gostaria de falar também aqui da interdisciplinaridade, que aqui ainda é mais fácil, ainda está mais facilitada do que propriamente no caderno 1, porque aqui o projeto global e os mini-projetos, chamemos-lhe assim, estão já muito mais voltados para o tal trabalho de projeto que implica necessariamente a intervenção das várias disciplinas. E penso que fiz um apanhado. Não sei se a doutora Rosália quer a doutora Maria Conceição algum dizia ponto. que os temas se repetem e é um facto que os temas se repetem no primeiro e no segundo ciclo e vão se repetir ao longo do terceiro e também do ensino secundário. É assim que o referencial está concebido. Eles são sempre importantes. A forma de os trabalhar com as crianças é que vai mudando. Portanto, o grau de complexidade e de intensidade e de aprofundamento dos mesmos vai evoluindo à medida que vamos caminhando do pré-escolar até ao ensino secundário. Eu queria só deixar aqui uma nota que tem a ver com o seguinte. Portanto, os autores de facto tiveram total liberdade para pensar na estrutura do caderno, mas houve aqui uma indicação clara da nossa parte e também, e sobretudo dos supervisores, que foi a escolha do nome dos protagonistas, o Tomás e a Clara. E isto tem de facto uma história e tem uma ligação. É que o Plano Nacional de Formação Financeira, quase imediatamente ou praticamente nos meses seguintes ao lançamento do Plano Nacional de Supervisão Financeira, Plano Nacional de Formação Financeira, de que já vos falei há pouco, o plano lançou também um portal, o chamado portal Todos Contam. E Todos Contam é numa perspectiva muito inclusiva, incluir todos, portanto, inclusão financeira de todos. E o Todos deu o nome ao Tomás Todos, e o Contam a Clara. Portanto, há aqui uma história à volta do nome do portal e do nome dos grandes protagonistas do caderno que no primeiro momento os autores aceitaram como tal. Bom, Dr. João, o conteúdo é importante, mas também a ilustração, não é? A ilustração é também fundamental para, não sei se tornar o material mais apelativo, mas também acrescentar informação à palavra. Fale-nos um pouco desse trabalho de design de Antes, se me permite, ilustração. queria apenas complementar de que
o Tomás e a Clara, que são protagonistas quer no primeiro, quer no segundo caderno. Portanto, sob esse ponto de vista, existe uma continuidade também do ponto de vista de conteúdo. Essa continuidade do ponto de vista de conteúdo traduz-se na ilustração. O Tomás e a Clara são centrais no primeiro caderno, por razões óbvias, e depois no segundo caderno também. O seu contexto, o seu entorno, o seu ambiente é que é diferente. No primeiro caderno é a família, no segundo caderno é o grupo. Convém dizer que quando, voltamos um bocadinho ao princípio, quando tivemos aquela primeira reunião aqui, se pensou imediatamente numa componente visual atrativa. Porque isso é fundamental quando se faz um projeto, quando se é um projeto com destinatários como as crianças do primeiro, do segundo ciclo e mesmo do terceiro. Ou seja, a componente visual de qualquer projeto hoje, mesmo que seja de conteúdos, é fundamental. Claro que na altura pensei logo imediatamente nessa reunião na Fedra Santos. Pensei na Fedra Santos em primeiro lugar porque ela é uma ótima ilustradora, com o nome na praça, se é que me é permitido expressar-me assim, e depois porque também é uma pessoa bastante maleável, ou seja, é alguém com quem eu tinha à partida a garantia de que podíamos trabalhar, discutir. Ela pôs como condição que fosse também ela a trabalhar da questão do design. E em boa hora ela o fez, porque efetivamente um caderno destes, eu queria lembrar que o segundo caderno é um bocadinho mais extenso do que o primeiro, exige que de facto do ponto de vista de design, de conceção do próprio caderno, exige um trabalho muito mais pormenorizado, muito mais atento. E o facto de termos conciliado aqui no caso a designer com a ilustração, penso que foi bastante feliz. Eu queria dizer que o facto de os conteúdos serem o mesmo no primeiro, no segundo e no terceiro não tem problema nenhum, porque as pessoas também crescem. O que acontece é que os conteúdos também crescem. Ou seja, nós no primeiro ciclo abordamos determinados conteúdos de determinada forma, vamos abordar o mesmo no segundo ciclo de uma forma mais consistente e no terceiro, porventura, de uma forma mais alargada. Isto que acontece nos conteúdos também acontece do ponto de vista visual. Nós vemos, por exemplo, no segundo caderno, o Tomás e a Clara muito mais crescidos, adolescentes. Vemos, por exemplo, no próprio grupo aí uma certa multiculturalidade, quer nas cores, quer nas formas de expressão, no vestuário, etc. Queria também realçar outro elemento importante no segundo caderno, que é o papel e o lugar do professor no grupo, que serve como coordenador, como gestor, mas também como alguém que está provavelmente a chamar a atenção, a reconduzir para os conceitos. Eu penso que isso, do ponto de vista visual, do ponto de vista gráfico, está muito bem concedido pela Fedra. Claro que estamos a fazer o terceiro caderno e está a ser um desafio muito maior, porque o salto, apesar de tudo, é muito mais significativo. Isto é, a passagem do primeiro para o segundo ciclo é relativamente fácil, consensual, mesmo de uma abordagem visual. Da passagem do segundo para o terceiro ciclo, o salto é bastante maior, há uma autonomia muito maior do sujeito e, portanto, estamos a estudar. Eu queria dizer é que o mesmo cuidado que tivemos no tratamento do conteúdo foi o mesmo cuidado que tivemos no tratamento da imagem e da ilustração concretamente. Sendo que é sempre o trabalho mais difícil, porque é um trabalho que assenta-se já sobre algo que está feito, que assenta sobre uma paginação já elaborada e, portanto, nem sempre é fácil. Sob esse ponto de vista, acho que o trabalho da Fedra é excelente e é muito meritório. Muito bem. Bom, eu penso que desde as primeiras reuniões de trabalho que tivemos, a partir do momento em que aceitaram este desafio de elaborar os cadernos, e o primeiro num curtíssimo espaço de tempo, e tenho memória também do Dr. João ter dito que, bom, se eu conseguir a Fedra, eu digo sim, e, portanto, digo sim à elaboração do caderno naqueles 3, 4 meses para eu elaborar, o que foi, de facto, extraordinário, só os profissionais é que conseguem fazer, mas desde o primeiro momento que mostraram total abertura em relação à supervisão dos conteúdos. É claro que nós, Direção-Geral da Educação, estávamos muito tranquilos, estamos perante 2 pedagogos, a vertente pedagógica e didática estava, digamos que, assegurada, portanto, mas havia o lado mais técnico, o mais científico do ponto de vista dos conteúdos financeiros e, portanto, e isso ficou claro na primeira reunião e, aliás, mostraram, da vossa parte, houve essa abertura total para enfim, receber contributos e apoios por parte dos parceiros. Não sei o que o Dr. João quer dizer relativamente a isso. A abertura justifica-se de um modo muito simples. Fizemos isso por uma questão de honestidade intelectual.
De facto, a nossa área era a pedagogia, aí sentíamos à vontade. Na questão dos conteúdos financeiros, não estávamos à vontade, foi preciso investigar muito, foi preciso estudar, foi preciso consultar pessoas, foi preciso, inclusive, estarmos muito abertos e receptivos às recomendações, críticas, sugestões que nos foram feitas, mas eu acho que isso é uma questão da honestidade intelectual. Eu não sou técnico, não me sinto inteiramente competente numa matéria. Agora, eu acho que, como aqui o objetivo era conciliar duas vertentes, uma vertente pedagógica, tendo em conta os destinatários, com uma vertente técnica, me pareceu que aceitar, reconhecer a necessidade de uma supervisão nos conteúdos era absolutamente necessário. Fizemos uma questão de honestidade intelectual, julgo. Muito bem. Bom, e finalmente as virtualidades, sendo que penso que a doutora Maria Conceição Vicente já nos foi falando das virtualidades desta ferramenta, mas vai seguramente aprofundar um pouquinho mais esta fazer uma espécie de síntese do que foi dito atrás. Portanto, estes 2 cadernos assumem-se como materiais sempre disponíveis, prontos, que permitem ao professor ter à mão as ferramentas necessárias para pôr em prática a educação financeira. Portanto, como sabemos, é uma área transversal e, portanto, deverá estar sempre presente. São materiais flexíveis porque podem inclusivamente ser utilizados por nível, portanto o professor fazer a gestão dos materiais e aplicá-los de acordo com o perfil da turma ou com o perfil de determinados grupos dentro da turma ou de cada aluno individualmente. Portanto, é possível fazer um ensino mais individualizado. São materiais que permitem a abertura a projetos interdisciplinares, como ficou provado, e isso também é importante, dado que se trata de uma matéria transversal, portanto, aproveitar para abranger uma série de disciplinas e agregá-las num projeto comum. Depois, porque as histórias são divertidas, motivadoras, é possível depois pegar nelas, entre aspas, como materiais para a própria aula de português e desenvolver com elas competências na área linguística dos alunos, quer por oralidade, reflexão, espírito crítico e dramatizações, inclusivamente. Há escolas que têm a oferta de expressão dramática e, portanto, é possível aproveitar as histórias para essa finalidade e pôr os alunos a escrever ou a reescrever, a adaptá-las a uma pequena peça de teatro, por exemplo. E depois, finalmente, porque as histórias dão orientações muito concretas que os destinatários poderão aplicar no seu comportamento financeiro comum e diário. É sobretudo isso. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, doutor João, doutora Maria Conceição Vicente. Eu gostaria só, no final, mas vale na mesma, de agradecer o convite por estarmos aqui e que nos deixou muito honrados e satisfeitos. Mais uma vez, muito obrigada, em nome da Direção-Geral, o terem vindo. E eu quero acreditar que este é o momento que se vai repetir no futuro, quiçá, para virmos aqui falar do Caderno de Educação Financeira 3, destinado aos alunos do 3º ciclo. Muito obrigada. Se tiverem dúvidas sobre o objeto do webinar de hoje, podem sempre enviá-las. Se tiverem sugestões, também o poderão fazer através do endereço que está a correr em nota de rodapé. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.